Ciência dos materiais, capítulo 6, propriedades mecânicas. Nós vamos caracterizar agora as definições de limite de resistência de materiais, limite de escoamento, ductilidade e tenacidade, resiliência também. Tá? Nós vamos definir aqui agora, esse vídeo também é da Efficient Engineering, tá? Dentro de um gráfico tração-deformação, nós vamos definir os pontos principais aqui de determinação de regimes elásticos e plásticos e a resistência à tração máxima, né, do material, que vai ser indicada aqui, ó, é o máximo de tensão que ocorre, que ele admite, né? Depois vocês podem ver que tem uma restrição, que a tensão começa a cair, né? Beleza? Então essa aqui é a tensão máxima que o material suporta. E também, em inglês é yield strength, é sobre a deformação de escoamento, tá? Tensão de escoamento, em que a gente vai dividir o nosso gráfico de tensão-deformação em região elástica, com deformação permanente, que é essa embaixo desse triângulo, e a região plástica, né? Que aqui até é bem feito, ele fala assim, que como se fosse uma deformação inaceitável, né? Para projetos de estruturas metálicas, a gente não quer deformação a mais do que determinado por regime elástico, né? Bom, aqui nós vamos ter que entender, né, que o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, ele vai definir, né, a tangente desse regime elástico, e alguns materiais eles não apresentam perfeitamente uma curva aceitável quando a gente faz o ensaio de tração. Então, quando esses materiais que não têm uma característica muito apresentável, a gente pega a deformação a 0,2%, que em deformação vai dar 0,002, né? Em strain, em deformação, 0,002 milímetro por milímetro, e define-se aí, né, o esquema de limite de escoamento para materiais que não têm ele perfeitamente determinado. Bom, uma coisa que a gente vai compreender aqui também é que esses materiais eles podem ter comportamento um pouco diferente sobre tração e compressão. Nos materiais dúcteis, a tensão de tração e compressão são muito parecidas, né? Você tem comportamentos parecidos. Já materiais frágeis, brittle, em inglês é frágil, você vai ver que a tensão de compressão é muito maior do que a tensão de tração, tá bom? Aí por que isso vai acontecer? A gente vai discutir um pouquinho essas comparações nesse gráfico aqui, né, sobre essa estrutura. Percebam, entendendo o gráfico, a bolinha branca é escoamento e o losango a tensão última, né, tensão máxima de resistência à tração. Observem que, ó, em uma liga de alumínio, você tem um comportamento muito dúctil, né? Essa distância entre o escoamento e a tração última, ela é longa. O carbide de tungstênio, que é um cerâmico, já percebe que praticamente é a mesma coisa, olha que interessante. E o material que apresenta maior capacidade é o grafeno, tá bem? O grafeno, ele é um material que apresenta, é um material em 2D, né, em duas dimensões, um hexágono em 2D, que apresenta maior tensão, né, máxima, é um absurdo, é 130 GPa, mais ou menos, que ele consegue de tração última. Ele é um material que está sendo muito estudado na parte de nanomateriais. Ele tem essa característica hexagonal, né? E ele é muito resistente. Então, passando um pouquinho para a ductilidade, os materiais, né, eles apresentam... O material que apresenta uma deformação menor que 5%, a gente chama ele de frágil, ok?
Observe aqui, ó, que no material frágil, esse primeiro gráfico em roxo aqui, ó, que a deformação ela é pequena até a fratura. Ele não consegue, gente, dar um regime, né, longo de transição entre a estrutura até romper e um comportamento que acaba de ser elástico. No caso, em verde, a gente tem, né, uma grande deformação para a fratura, né? Você consegue, ó, cumprir aqui, ó, um grande gráfico, né? Aí a gente vai discutir aqui umas características, né? Desculpa, umas estruturas de por que acontece isso, tá? A primeira é que em sistemas submetidos à tração, as trincas tendem ao que? A aumentar agravar esses problemas de trinca. Pode ser uma trinca microestrutural dentro do aço também, tá? Microtrinca. Em tração, ela tende a aumentar essa estrutura. E em materiais frágeis, né, cerâmicos principalmente, piora muito mais a situação. Tá bem? A segunda característica é que em materiais frágeis, a concentração de tensão ela fica um pouco maior, porque ele não tem capacidade de deformação. Em materiais dúcteis, está vendo? A trinca ela começa a dar até uma baulada. Em materiais frágeis, não. Então aqui você tem uma diminuição da concentração de tensão nesse ponto. No caso de materiais frágeis, não. Aqui vai só acentuar essa dificuldade, né, dos materiais frágeis. Esse regime de ductilidade também, ele é função de temperatura, tá? Dependendo da temperatura, você tem um sistema dúctil, no aço, por exemplo, e depois ele tem uma característica que pode tornar-se frágil. Transição dúctil-frágil. Um exemplo é o Titanic, né? O Titanic ele apresentou um problema quando fizeram a análise microestrutural do aço. E ele teve uma transição dúctil-frágil. Acho que era 50 graus, mais ou menos. Eu vou mandar o documento depois, um texto interessante sobre isso. E eles apontam, não é a maior causa, né? Porque se fosse isso, eu não sei se vocês sabem, mas o Titanic ele tem um irmão gêmeo que andou durante 20 anos, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso. O Titanic não era um navio único, não. Ele tinha um outro navio. Vai ter dentro do trabalho aí para vocês também. Vamos falar um pouquinho agora sobre tenacidade. Tenacidade é envolvido toda a energia do material até o rompimento. O X é o rompimento, então materiais dúcteis apresentam uma tenacidade maior e os materiais frágeis uma tenacidade menor. Dá para ver aqui, né? Em roxo. E para finalizar, a gente tem também a resiliência. A resiliência, gente, ela é somente até no regime elástico, tá bom? É a energia que, como se fosse um efeito mola, que ele consegue, né, trabalhar nessa estrutura. Bom, gente, então resumindo, né, aqui na apresentação a gente vai ter tudo que eu falei. Limite de resistência à tração, que é o ponto M. A gente fala um pouquinho sobre ductilidade, capacidade, né, de extensão e deformação até a fratura, tá bem? A tenacidade, ó, até o rompimento, perfeito? E a resiliência, a gente fala até na engenharia de produção, né, é a área em que tem influência aí, né, até no regime elástico, ou seja, muito usado para molas também, tá?